Vamos gravar aqui vou começar a fazer gravação aqui, voltar na verdade, né, a fazer a gravação aqui de eu respondendo o Anki, porque é uma parte importante da técnica de Finance pra mim e eu gosto bastante e enfim, deixei de fazer por alguns dias e agora vou retornar a fazer com bastante afinco. Né, então vamos lá, não sei se eu vou gravar todos os dias, mas responder o Anki com certeza eu vou todos os dias. Né? Então vamos lá. Primeira questão aqui, primeira carta. Clozapina, quetiapina, risperidona e olanzapina são antipsicóticos atípicos, né? E o que eu tinha no detalhe aqui, antipsicóticos atípicos, que trabalham fazendo o quê? Bloqueando o receptor D2 e também receptor da serotonina, né? E eles vão mudando entre si. Aqui a gente vê o haloperidol como alta potência, né? Aqui está uma sinapse, a liberação aqui da dopamina, e aí ele não bloqueia aqui a liberação da dopamina, né? Então ela é liberada e é por isso, pelo que eu entendi aqui, é por isso que a gente tem ali síndrome extrapiramidal, né? Porque essa dopamina ela vai ser liberada, só que o receptor da dopamina aqui vai estar bloqueado. Então essa dopamina sobrando aqui, a gente acaba tendo síndrome extrapiramidal, porque a dopamina não faz o efeito que ela precisa fazer, né? Lembrar daquelas ideias lá do Parkinson em que a gente precisa, né, do efeito da dopamina para liberar o movimento, né? Então, acho que são esses os detalhes aqui. Pensar que nos antipsicóticos atípicos de segunda geração, que no caso são esses que a gente tem marcados aqui, né? Aripiprazol, clozapina, olanzapina, quetiapina e risperidona. A gente tem bloqueio D2 e dos receptores de serotonina. Tratamento de sífilis primária. Sífilis primária a gente faz com uma injeção, ou na verdade, uma aplicação somente, né? Ou duas aplicações, né? 2.400.000 UI de penicilina cristal benzatina, perdão, benzatínica, penicilina G benzatínica a 2.400.000 unidade internacional, 1.200.000 em cada nádega. Em quanto tempo a gente vai fazer o controle de cura? E aqui, isso é o que caiu em prova, né? Tudo que está marcado, sempre que a gente tem marcações em rosa aqui, é que caiu em prova. Como eu uso o Anki de resumo, eu venho aqui para mostrar para mim mesmo o que foi que caiu em prova, né? O que está sendo mais cobrado. Às vezes duas provas, várias provas, na verdade, cobram o mesmo conceito e eu acabo marcando. Quanto tempo fazer o controle de cura aqui? A cada 3 meses, né? Então vai fazendo o terceiro mês, trimestral, né? Fazendo o terceiro mês, no sexto mês, 3, 6 meses, 9 meses, 12 meses, né? Isso na paciente o que? Não vivendo com HIV e na paciente não gestante, porque na paciente gestante a gente vai fazer esse controle de cura mensal, né? E é claro, né? É claro, né? As minhas preocupações com relação à persistência da sífilis nessa gestante aqui são muito maiores. Na gestante são muito maiores do que na paciente não gestante. E a outra ideia é, detalhe, que paciente vivendo com HIV, geralmente, e é assim que a gente tem que descrever agora, né? PV-HIV, geralmente não cai VDRL rápido, né? Então, vamos fazer aos 3 meses, mas mesmo que não tenha caído, ainda tá tudo bem, né? Esse paciente não consegue montar essa resposta tão eficazmente como a paciente, essa paciente, né? Tão eficazmente como a paciente que não, não é, não vive com HIV, né? Então a gente repete em 6 meses. Esse aqui é o detalhe aqui. Então, penicilina benzatina para sífilis primária, uma dose, 2,4 milhões de UI. Sífilis secundária ou latente recente, né? E aqui na terciária, o sífilis de duração indeterminada, que a gente não sabe exatamente qual a duração. 3 doses, 2,4 milhões de UI intramuscular. Certo? Esse é o detalhe aqui. Ataque isquêmico transitório é caracterizado por, né? Como é que a gente define um ataque isquêmico transitório? Então é o paciente ter uma síndrome neurológica focal com duração menor do que 24 horas, né? Então uma síndrome neurológica reversível, né? Sem lesão na neuroimagem. Então os pacientes, aí vamos imaginar, né? Como é que eu caracterizo o paciente que chega no PS?
Ele chegou com a queixa dele, né, com a queixa da amaurose fugaz, por exemplo, e perda da força no membro superior direito. A gente vai lá, faz alta, são fortes as suspeitas de lesão expansiva, ou sangramento, ou oclusão arterial no sistema nervoso central. A gente vai fazer uma neuroimagem. A gente vai fazer uma imagem, né? E aí, para mim, na lógica, o diagnóstico, aí a gente vai fazer a imagem para observar se há ou não sangramento, há ou não área de penumbra, né? Aí eu vou observar que não tem sangramento e que também não tem área de penumbra. O que eu vou pensar aqui necessariamente é que esse paciente tem, se já reverteu esse sintoma, ele teve um ataque isquêmico transitório. Se ele segue com esse sintoma, né, se ele segue com a perda da força no membro superior direito, por exemplo, eu estou pensando muito mais que ele de fato tem uma embolia lá, ele de fato tem um acidente cerebrovascular, um acidente vascular encefálico isquêmico. E vou fazer os caminhos de abrir essa artéria, né? Mas no caso aqui, esse paciente não tem demonstrado na lesão, né? Aqui, por definição, dura até 24 horas, mas aí a lesão, se tiver lesão, foi AVE isquêmico, certo? Perfeito, né? Ou pode ser lesão ou AVE hemorrágico, né? Não necessariamente foi AVE isquêmico. Na verdade, acho que esse daqui foi um comentário que eu fiz aqui. E agora repensando, é claro que não necessariamente vai ser AVE isquêmico. A imensa maioria dos casos dura apenas 15, 20 minutos, né? Então, por definição, é até 24 horas, beleza. Mas a imensa maioria dos casos dura apenas 10 ou 15, 20 minutos. Interrupção no caso de polidrâmino quando? Isso aqui é do Ministério da Saúde Pública e Bem-Estar Social aqui do Paraguai, né? Da caderneta lá, né? Do protocolo do Ministério. Então, aqui, a gente teoricamente faria a interrupção da gestação no caso de polidrâmino quando gestante maior do que 37 semanas e sintomática, né? Lembrando da definição aí de polidrâmino maior que 2.000 ml, né? Maior que 2 litros. E outra ideia é, na paciente assintomática, a gente considera a gestação de alto risco, mas a interrupção vai ser no termo, né? Quando chegar ao termo, no assintomático. Perfeito, né? Mas ela vai ter essa interrupção programada aqui, né? Mais frequente etiologia idiopática, né, hidropsia fetal, as causas fetais, hidropsia fetal, anomalias fetais de modo geral, né? Alexa, Alexa, para o lembrete. A Alexa deu uma atrapalhada aqui, de leve. Causas maternas TM, isoimunização e tal, coriongioma aqui, causas placentárias. Mas beleza. O melhor critério para o diagnóstico é o ILA, né? O índice do líquido amniótico, aquele que a gente faz observando os quadrantes, né? E é isso aí. Linha pectínea marca a transição entre o epitélio colunar, né? O epitélio secretório na região anal e o epitélio plano, né, estratificado, já da borda anal ali, né, mas aí já é pele, né? Então, transição entre o epitélio colunar do reto, né, e o epitélio escamoso do canal anal, escamoso, estratificado, né? Essas são as ideias, né? Aqui é um epitélio pele e aqui é um epitélio mais secretório, né, colunar. Tal coisa é hipnótico usado quando não usamos bloqueio neuromuscular. Quando não se usa bloqueio neuromuscular, a gente faz propofol, né? O que indicamos quando fizemos bloqueio neuromuscular? Ou succinilcolina ou rocurônio. Paciente com TCE que fica mais 6 horas em coma, sem postura de descerebração, nem sinais de hipertensão intracraniana. Qual o diagnóstico aqui? Então, mais do que 6 horas em coma, né? Lembrando que menos do que 6 horas em coma, a gente teria uma concussão, né? Essa é a definição da minha concussão. E aí, mais do que 6 horas em coma já é lesão axonal difusa. Mas ele ainda não tem postura de descerebração, não tem sinais de hipertensão intracraniana, né? Qual que é o diagnóstico? Lá, lesão axonal difusa, provável diagnóstico aqui, provável lesão axonal difusa, porém, e a conduta é fazer uma imagem,
né, entender o que está acontecendo dentro dessa cabeça. Vou fazer uma imagem. Explique o sinal de Gersuni. Né? O sinal de Gersuni acontece quando, na palpação profunda, né, sobretudo onde acontece mais a condição, né, que é na região sigmoide, ali na fossa ilíaca esquerda, a gente faz a palpação profunda e quando solta sente um descolamento nos dedos, né? Um descolamento, bolhas, como se fossem bolhas descolando, assim. Que é, no caso, a parede do intestino descolando da massa fecal que tem ali, né? Do nosso fecaloma. Então a condição é o fecaloma. Esse é o sinal de Gersuni positivo. Compressão digital de uma massa em hipogastro e barulho de descolamento da parede intestinal com a massa. Perfeito, né? Geralmente acontece aqui, né? Ó, a gente vê 98% aqui sendo no reto. Reto e sigmoide, né? Como a gente vai pressionar essa parte, mas 98% reto, não sigmoide. Tanto que a gente faz o toque retal, né? Consegue observar ali a existência ou não de fecaloma. Reconstrução a Biorut 1 após a antrectomia. Então esse cartão fica meio vago, né? Qual tipo de úlcera é operada com este procedimento? Ah, tá. Tipo de úlcera, beleza, né? Então a gente tem tem 4 tipos de úlcera, né, segundo a classificação de Johnson. E no tipo 1, a gente tem essa úlcera na curvatura menor. No tipo 2 ela é pré-pilórica. No tipo 2, na verdade, é associada, é uma úlcera nessa mesma região associada a uma outra úlcera do duodeno. No tipo 3 ela é pré-pilórica. E no tipo 4, se não me engano, ela está lá perto da junção esofagogástrica, né? Acho que esse é o detalhe aqui. E qual que é a úlcera que é operada com esse procedimento Biorut 1, né? Com o Biorut 1 a gente pega meio que metade do estômago ali e tira fora. Sairia essa parte da curvatura menor, né? Então seria a úlcera do tipo 1, né? A gente vê, ó, úlcera do tipo 1, corpo, pequena curvatura, gastrectomia distal ou hemigastrectomia, que é o caso do Biorut 1, né? Então aqui em Biorut 1 a gente fez uma hemigastrectomia e no finalzinho aqui conecta o duodeno. E no Biorut 2 a gente dá uma passagem bem maior aqui pro alimento, né? O Biorut 2 parece mais interessante aqui. Não lembro quais são os detalhes em relação a essa cirurgia. Biorut 2 parece mais interessante, porque eu dou uma passagem maior aqui pro alimento, né? Menos chance de acontecer dumping, por exemplo, né? Mas não lembro qual que é o melhor no sentido de perder peso, né? Eu acho que é esse daqui. Não me lembro. Aqui a gente também faz vagotomia troncular aqui, né? Alexa, para a música. Alexa não me ouve por causa do... Pausa a música. Alexa, não me ouve por causa desse ventilador, faz um barulho muito forte. Vamos finalizar aqui mais 2 minutinhos, né? E já deu a hora de almoçar, por isso que ela tá tocando a música nesse volume. Dose máxima da lidocaína sem e com vasoconstrictor. 5, 7 miligramas, né? 5 e 7 miligramas. E paciente com 60 quilos, quantos ml de lidocaína 1% sem vasoconstrictor? Aqui eu coloco para eu fazer a conta aqui, né? Um card que fica mais demorado quando eu estou respondendo, né? Porque é para me obrigar a fazer a continha. Não sei se está pequeno demais ou se está bom. Que aqui fica grande demais, na verdade. Chega, me incomoda. Mas essa continha aqui, vamos fazer. Vamos fazer aqui. Então eu vou trazer para cá minha calculadora. Claro que teria que fazer na mão, né? Geralmente eu faço na mão. Tem aqui a minha pranchetinha que está grudada. Eu fico me obrigando a fazer conta na mão, que é para eu conseguir fazer conta quando eu for fazer a prova, né? Então 60 quilos, né? Meu paciente tem 60 quilos. Eu falei que dose máxima com vasoconstrictor seria 5 miligramas, dose máxima sem vasoconstrictor seria 7 miligramas, né? E se a gente tem lidocaína a 1%, quer dizer que a gente tem 1 grama
a cada 100 ml, 1%. Como eu estou calculando aqui em miligramas, né, eu posso dizer que 1 grama é igual a 1000, certo? Então eu tenho 1000 miligramas em 100 ml de lidocaína. Para conseguir 420 miligramas, quantos ml de lidocaína eu preciso? Né? Então, basicamente, eu multiplico 420 por 100 e divido por 1000. 42 ml. Né? Então, a resposta seria 42 ml. Aqui está calculado 30 ml. 30 ml para 5 miligramas, né? Para 5 miligramas. Agora é que eu tô com dúvida, né? A lidocaína sem vasoconstrictor é 5 miligramas e com vasoconstrictor 7 miligramas. Dá uma olhadinha nesse detalhe, né? Dose tóxica aqui 5 a 7 miligramas. Vou dar uma olhadinha. Vou até marcar aqui. Opa. Marca com essa estrela aqui para dar uma olhadinha daqui a pouco. E, bom, mais umas três cartas aqui. Rastreio de câncer coloretal para pacientes sem história familiar. Tá. Paciente sem história familiar começa a fazer esse rastreio aos 50 anos, né, faz dos 50 aos 75 anos. Como? Com a cada 10 anos, né? E qual que é o exame? Faz uma colonoscopia, né? Colonoscopia, não retossigmoide, porque eu só vou olhar do reto ao sigmoide, né? Como eu tô pensando em câncer, posso ter câncer em qualquer lugar, né? Por que colocar um tubo curto se eu posso colocar um longo e olhar para o trato todo? Trato todo não, para o colo todo, né? Então a gente faz colonoscopia e caminha o colo todo desse paciente para observar o colo todo dele. 50, 75 anos com colonoscopia a cada 10 anos. E aqui, o meu card, né, acho que o Medicurso traz essas ideias aqui. O Medicurso traz essas ideias aqui, mas eu tenho que dar uma olhadinha qual que é o detalhe. Colonoscopia a cada 10 anos, perfeito, né? American Cancer Society recomenda o rastreamento particular, não vou nem pensar nisso. 50 aos 75 anos, beleza? 50 a 80 é quando a gente está pensando em tabagismo, né? Como é que eu vou... Tabagismo não, né? Câncer de pulmão no paciente tabagista, etc. Outros detalhes. Mas aqui, o Medicurso traz esse detalhezinho aqui que eu queria chamar a atenção. Em paciente que não puder realizar nenhum desses métodos, posso utilizar a pesquisa de sangue oculto anual, que se positivo... Alexa, para o lembrete. Que se positivo, vamos lá. Pacientes que não puderem realizar nenhum desses métodos, posso utilizar a pesquisa de sangue oculto anual, que se positivo indica a realização de colonoscopia. Isso está certo? Eu não sei. É um raciocínio, né? Dá para fazer colonoscopia em todo mundo que tem mais de 50 anos? Não dá. Eu não sei quais são as ideias para que a gente deve pensar em relação ao Revalida, mas acredito que a gente deva ficar com isso daqui em mente, né? Dos 50 aos 75 anos, colonoscopia a cada 10 anos, essa é a indicação que te tem. Achado radiológico mais comum na tuberculose primária é o nódulo de Gonk com a linfadenomegalia hilar, né? Linfadenopatia hilar. Nódulo de Gon, complexo de Ranke é chamado, né? Nódulo de Gon associado ao linfonodo satélite. Aqui nessa radiografia eu não consigo exatamente ver o nódulo, não, viu? Falar pra você. Porque ou este é o meu nódulo, né? Esse que eu tô vendo aqui, acho que eu vou colocar aqui assim. Pode ser, né? Pode ser esse o detalhe. Esse aqui ser o meu nódulo, né? Isso aqui eu consigo ver muito claramente. Aqui já parece que tem alguma coisa errada. Ou aqui é o meu nódulo. Talvez seja esse o detalhe, né? Aqui é o meu nódulo e aqui é a minha linfonodomegalia, né? Meu linfonodo satélite aqui inchadaço. Pode ser isso, né? O linfonodo, a gente vai lembrar que o linfonodo satélite em relação àquela lesão vai estar bem pertinho do brônquio fonte, ali dos brônquios fonte. Que estão próximos também a essa lesão. Vamos seguir aqui mais um pouquinho. Bom, já está dando 20 minutos já de vídeo, acho que já é suficiente.
Tratamento para doença de Whipple, ceftriaxone mais transferir Whipple. Ceftriaxone intravenoso, né, com uma condição grave. E depois o paciente segue tratando o bicho difícil de matar, né, pra gente tentar segurar ali recidivo, acho que essa é a ideia principal. Segue tratando com sulfametoxazol trimetoprim por 1 ano. Né? Então Bactrim aqui por 1 ano. Aqui ele vai fazer ceftriaxone endovenoso 1 grama por 2 semanas. Né? A cada 24 horas vai fazer o ceftriaxone. Troferima Whipple é o nome do patógeno. Mioarritmia óculo-masticatória é patognomônico. Né? A gente já viu aqui esse óculo masticatório acontecendo. Né? Intoxicação por chumbo e tal. Eu acho que tem aqui em algum lugar, viu? Descendo aqui. Essa palavra se repete muitas vezes, né? O mioarritmia. Whipple. Pelo visto a gente não tem aqui, né? Aqui, ó. Vamos lá pra carta. Preview. Aqui, que legal. É um pedacinho da aula do Medicurso. O olho dele dá uma puxadinha pra cá, né? Ele simula que tá mastigando. Legal, muito legal, muito legal. Beleza, né? Olha que maravilhoso aí, permitindo que eu traga um pedaço de vídeo aí pra mostrar uma ideia. Aqui é tudo de bom, né? Então beleza, né? É isso, esse é o detalhe. E vamos finalizar aqui esse vídeo. 25 minutos é muito pouco aqui de gravação de Anki. Bom, de gravação talvez seja legal, mas respondendo o Anki é muito pouco, né? Tem que fazer um tempo completo só pro Anki. E aí eu vou seguir aqui para finalizar o meu tempo completo do Anki, mas falar, escrever, fazer essas inscrições falando me permite conseguir explicar com mais detalhes, né? Construir uma linha lógica com mais detalhes em relação às condições que eu estou tentando pensar, entender e lembrar também das condutas, enfim, dos conceitos. Beleza? É isso aí. Quem não tem Anki, baixe o Anki, porque o Anki é maravilhoso.